esse perdão que você recebeu ao crer que Jesus Cristo morreu na cruz por você e tem o poder de te salvar do inferno, do pecado, da morte eterna, te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia. E a partir de então, ao entendermos isso, que somos filhos de Deus, entendemos que filho faz parte de uma hierarquia, de uma árvore que se chama família. Então, automaticamente, sendo filho de Deus, você faz parte da família de Deus, amém? Amém. Por isso que a gente sempre está lembrando você que você não chama o irmão de irmão porque acostumou, porque você é filho da família de Deus e ele também é. E uma coisa bastante forte, importante, interessante, que Deus não tem sobrinhos e nem netos. Deus só tem filhos. Filhos e filhas. Então, assim, hoje de manhã eu quero refletir com você sobre um tema que é a igreja, que nós estamos falando há 3 domingos. E hoje nós vamos encerrar esse assunto, pelo menos como série, porque nós não conseguimos encerrar esse assunto. Igreja, o assunto igreja ele é muito extenso, mas ele é muito importante ser falado. E essa mensagem de hoje, essa ministração de hoje, ela faz parte de um número de 4 mensagens, de um conjunto de 4 mensagens que nós falamos nesses domingos do mês de novembro. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 17. Eu quero ler 2 textos para você, Efésios 2, 17 e Eclesiastes 4. Mas vamos ler primeiro Efésios 2, 17 até o 20. Só para embasar isso que eu acabei de falar, a Bíblia diz aqui que vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Amém? Esse texto aqui já me daria a certeza de que eu sou família de Deus, que eu preciso viver em família. Uma das razões que a gente tocou no assunto igreja é porque o assunto igreja é o segundo assunto que eu preciso resolver na minha vida, na caminhada cristã. O primeiro assunto é que eu vou seguir a Cristo, vou servi-lo de todo o coração, amá-lo de todo o coração. Isso é ponto definido que tem que estar definido na minha vida e na vida de cada um de nós. Isso é ponto. Isso tem que ter convicção firme todos os dias. Nada pode me tirar dessa intenção, né? E o segundo ponto é onde eu vou servir a Cristo assim. Além do que eu já sirvo a Cristo no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, na minha rua, por onde eu passo. Mas existe uma necessidade de eu escolher um lugar, um grupo de pessoas para que eu me fortaleça diante das dificuldades, para que eu consiga me restaurar no aconchego do agrupamento, porque isso é necessário. A comunhão, ela traz vida. Isso a Bíblia já diz lá no Salmo 133, quando o salmista diz que é bom e suave os irmãos viverem em união.
em comunhão, unidos. Porque ali o Senhor olha com agrado. E Ele ordena bênção e vida para sempre. Então eu tenho algumas direções que a Bíblia me dá para que eu preciso viver em comunhão com o resto da família de Deus. Eu não posso ser família de Deus. Aliás, muitas pessoas, é muito fácil você encontrar pessoas que se desligaram da família e nunca mais viram. Aí as pessoas falam, mas e aquele teu irmão, rapaz, aquele lá? Tem gente que fala assim, caiu no mundo, nunca mais ouvimos falar, não sabemos se está vivo ou se está morto. Ele continua sendo família? Cara, ele não é mais família. Se ele não está mais na memória, se ele não está mais no convívio, se ele não está mais... Família é que está no convívio, família que está no... Ele vai ser mais uma pessoa que passou por aqui. Então, é muito importante a gente entender isso. E tem algumas razões de sermos família. Vamos ver Eclesiastes 4:9. A verdade é que não dá para conhecermos Jesus, não dá para torná-lo conhecido sendo uma ilha, né? Nos resolvendo aqui entre nós, o nosso eu é suficiente. Eu não posso ser, eu não vou ser uma testemunha de Jesus Cristo desse jeito, eu não vou ser se eu for uma ilha, se eu for fechado. A minha Bíblia diz assim que é melhor é serem dois do que um, porque a melhor recompensa é um trabalho de duas pessoas. Porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas mais pobre do que eu estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude para se reerguer. Também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse texto é muito usado para casamentos, para assuntos sobre casamentos, mas na verdade o autor de Eclesiastes ele não estava se direcionando exatamente para o relacionamento, ele estava falando para o relacionamento amoroso de um casamento, mas ele estava se referindo a amizades, a parcerias de caminhada, onde na caminhada enfrentaremos coisas que precisaremos fatalmente uns dos outros. A mutualidade cristã, ou a mutualidade, ela é muito falada e mencionada nas cartas de Paulo, quando ele fala do uns aos outros. Essa é a mutualidade. Então, primeiro a mutualidade começa quando Jesus disse que eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu preciso ter esse relacionamento e tem que ser uma via de mão dupla. Nenhum relacionamento se sustenta, se tem longevidade se for a via de mão única, só uma parte fornecendo, só uma parte servindo, só uma parte se preocupando, não, precisa haver uma troca, precisa haver essa mutualidade, senão não vai acontecer, vai esgotar, vai cansar. Então assim, nós estamos há 3 semanas nesse tema igreja. Nós falamos na primeira semana sobre a natureza da igreja, e nós vimos que a primeira coisa que nós vimos que ela é do Senhor, amém? A igreja é do Senhor, ela não é minha, não é de nenhum de vocês, não é do pastor Paulo, não é do Digão, ela não é do tesoureiro da igreja, ela não é do vice-presidente, ela é do Senhor. Isso já torna importante quando nós falamos igreja, quando nós nos referimos à igreja, nós falamos que ela é do Senhor, que o Senhor deixou bem claro: minha igreja, sobre essa rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a natureza da igreja, a primeira é ser
de Jesus, onde ele se torna cabeça, porque ela também, na natureza da igreja, nós descobrimos que ela precisa ser como igreja. Agora estou falando do ajuntamento de pessoas, não estou falando da casa e templo do Espírito, tá? Agora estou falando do ajuntamento de pessoas que é necessário. Estou falando do estar junto, do caminhar junto, da caminhada cristã, onde nós precisamos dos outros, precisamos das pessoas. Então, essa igreja que decide, de pessoas, que é um grupo de pessoas que resolveram servir a Deus, que decidiram que Ele é o Senhor, que decidiram que vão fazer aquilo que Jesus fez, que decidiu seguir a Cristo. Então, essas pessoas com o mesmo espírito, com o mesmo entendimento, elas se juntam, e aí se tornam essa igreja que eu estou falando. Só que essa igreja, ela precisa ser comunidade, ela precisa ter comunhão, é uma das naturezas da igreja. Ela precisa se comportar como um rebanho. O rebanho tem uma maneira toda particular de se comportar, e um rebanho de ovelhas. A Bíblia diz que a igreja, ela é comparada a uma comunidade, a uma família, e ela precisa agir como família, e ela precisa se comportar como um rebanho, e ela tem que ser como um corpo na qual Cristo é a cabeça. Isso nós temos ouvido aqui nesses dias, nesses domingos do mês de novembro. Nós vimos também o propósito da igreja, que é conhecer a Deus. Então nós entendemos que nós temos que seguir a Cristo, nós entendemos que nós temos acesso ao Pai. Então nós, com o mesmo pensamento, juntamos com as outras pessoas num mesmo lugar, num lugar que está reservado, que no caso é aqui, para que nós possamos buscar o conhecimento de Deus, saber melhor quem Ele é, e depois torná-lo conhecido. Esse é o propósito da igreja. E ao torná-lo conhecido, nós alcançamos mais um dos propósitos da igreja, que é a maturidade cristã. A maturidade cristã me leva a um propósito maior, que é servir. Quando eu sou maduro espiritual, eu sirvo com mais disposição, e ao servir nós alcançamos o crescimento. Então existe um gráfico aí para ser percorrido. E na semana passada nós vimos sobre a igreja geracional. A igreja geracional é aquela que tem um lugar para as diversas gerações. É o lugar para o pai, é o lugar para o filho, é o lugar para o neto, é o lugar para o avô, ao mesmo tempo. Sem disputar, sem tornar esse lugar uma trincheira de batalha. Porque é um lugar onde nós podemos desfrutar da presença de Deus todos juntos ao mesmo tempo, sem ter que esperar esses aí, vai ter que esperar um tempo, só daqui 10 anos vai estar pronto. Mas não, a igreja geracional ela tem o objetivo de traduzir a vontade de Deus para todas as gerações nos seus entendimentos, do jeito que a gente falou no domingo passado. Então, a igreja geracional é uma igreja que a família se encaixa. É a igreja para os seus filhos, é a igreja para toda a família se encontrar, porque toda a família precisa da igreja, e a igreja só se faz com famílias fortes. É uma simbiose essa vivência. A igreja se faz de famílias fortes, e famílias, para serem fortes, precisam da igreja. É uma simbiose. Nós precisamos entender isso. Quando a gente entender isso, nós agimos assim. E quando nós agimos assim, a igreja ela se torna forte, porque as famílias são fortes. A gente não pode acreditar em conversas de que, mas não está tendo isso, não está tendo aquilo específico para
O que precisa ser específico, explicado especificamente para toda a família, é o que está escrito na palavra de Deus. Ponto final. Nós não precisamos inventar nada. Nós temos que pregar a palavra, lançar a semente. Quem atrai, quem é a atração, é Jesus Cristo. Mais nada. Amém? Então, pensa nossa família na igreja. A igreja é um lugar para se pertencer. Você não vai querer... não tem como você fazer parte de algum lugar se você não desejar fazer parte daquele lugar. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas até dizem, estou me encaixando, vou embora. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, chegando para mim, pastor, nós resolvemos ver outra igreja aí, porque nós não estamos, sabe, se encaixando, não estamos conectando. Eu disse para ele, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ir e vai na bênção. Eu acho que não deu certo, não se conectou. Só que muda o método. Porque você chegando 15 minutos depois que começa o culto e saindo, no mesmo minuto que acaba o culto, você não vai conectar com ninguém. Porque a última coisa que a pessoa espera é se conectar com quem está do lado dela na hora do culto. Na hora do culto ela precisa estar conectada com o céu. A menos que algum pregador diga, olha para o irmão que está do seu lado aí, fala uma coisa. Aí o cara fala assim, não, é frente e céu, frente e alto, frente e alto. O cara não... o cara pode estar chorando do seu lado ali. Você não sabe se ele está chorando na graça, no problema, mas você está aqui, ó, céu e frente. E telão, é o que você está. Mas eu vi um conselho outro dia, um pastor dizendo, você quer se conectar? Come e serve junto com essa pessoa. Você vai se conectar junto, você vai se conectar com ela facilmente. Começa a se alimentar e servir junto com ela. Rapidinho vocês vão estar conectados. Quer se conectar com a igreja? Come junto com ela, tenha comunhão com ela, mesa, e aí você serve junto. Porque na hora do servir, que acontece muita coisa. O servir aqui, no caso, pode ser uma série de coisas. Você pode fazer o serviço e você pode servir alguém. Tá? Servir tem uma série de coisas. E você tem um caminho longo para você percorrer se você quiser servir na igreja. Mas eu quero voltar com o pensamento aqui de fazer parte. A igreja como um lugar para se pertencer. Lembra que a gente falou no começo? Nós somos adotados. Adotados por Deus. Nós somos filhos por adoção. Deus só tinha um filho. E Ele criou pessoas. Aí Ele tornou essas pessoas, através de Jesus Cristo, filhos por adoção. E um Espírito que Ele colocou dentro de nós, que clama, Abba, Pai. Olha só, Ele não só, isso deveria ser algo que nós deveríamos acordar e lembrar disso todos os dias. Ele preparou o caminho de volta, nos deu o direito de ser chamados filhos dele, nos adotou e colocou um sentimento, um espírito em nós que desenvolve um desejo, um sentimento de olhar para ele e dizer, Abba, Pai, no original da letra é paizinho, é a criança que não fala ainda, que sabe, que balbucia, a palavra papai, mas entende quem é. Ele não sabe dizer, ele não sabe escrever, mas ele sente quem é o pai dele. É isso que Deus fez quando Ele colocou um Espírito clamando, Abba, Pai, dentro de cada um de nós. Então nós somos família de Deus ao recebermos Jesus Cristo. Então, se Ele é nosso Pai, o resto dos filhos dele são os nossos irmãos.
na qual Jesus Cristo é o irmão mais velho, o primogênito de muitos. Essa aí é. Agora eu queria que você tentasse, por um segundo, definir o que é um cristão, sem mencionar a igreja. Não tem como. Não tem como você colocar essa definição sem estar alinhada, estando alinhada com a Bíblia, sem colocar a igreja. Você pode colocar se não estiver alinhado com a Bíblia. Agora, pensa numa coisa. Você é órfão. Você está lá órfão, não tem família. E alguém vai lá e te adota. Seus pais adotivos são fulano de tal e fulana de tal, Gonçalves, por exemplo. Tem algum Gonçalves aqui? Não, né? Gonçalves. Você agora participa do almoço e da janta da família Gonçalves. Com os pais Gonçalves, com os irmãos Gonçalves. Você faz parte agora da família Gonçalves. Talvez você divida o quarto à noite com outros irmãos Gonçalves. Você foi adotado. Aí lá na escola, quando o professor faz a chamada, ele chama fulano de tal Gonçalves. Você levanta a mão, porque agora você é um Gonçalves. Do mesmo jeito que o seu irmão mais velho já fez, levantando, a sua irmã mais nova vai fazer depois de você. E você faz isso não porque você decidiu fazer um papel de Gonçalves. Você não está atuando como um Gonçalves. Mas porque alguém foi lá onde você era órfão e disse: você será um Gonçalves. Só que seu nome não é Gonçalves, seu nome é cristão. Porque alguém foi lá onde você não tinha paternidade e disse: agora você é meu filho. Então você passou a ser parte da família dessa pessoa que disse: esse agora é meu filho. Quando você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o direito de ser filho de Deus. Agora você não é mais órfão. Então você precisa se comportar como alguém da família de Deus. E a igreja diz, olha só, Hebreus 2,11 diz: agora você é parte de toda a família de Deus, aquele que santifica os homens, e os santificados são da mesma família. E essa família não é uma família disfuncional, não é uma família com membros separados uns dos outros. É uma comunhão. E quando Deus chamou você para fazer parte dessa família, Ele chamou você para ter comunhão com o filho dele, e também chamou para ter comunhão com toda a família dele. Já foi dito aqui, eu acredito, nesse mês mesmo, sobre o corpo. Não tem como amar a cabeça e desprezar o corpo. Eu vi uma frase sobre isso, que diz: se você amar a cabeça e desprezar o corpo, isso é decapitação. E com decapitação não tem vida. Então não dá para você dizer: não, meu negócio é com Jesus Cristo. Então você está errado. Biblicamente você está errado. Seu negócio é com o filho mais velho e com toda a família do pai. Se você quiser ir um dia morar com essa família, você precisa entender isso. Não dá para a gente dizer: eu estou na minha, meu negócio é com Jesus. Até tem aí umas frases aí que dizem assim: Jesus, Deus é que vai me julgar. Eu ouvi uma frase outro dia dizendo assim: se você entende que é Deus que vai te julgar, você não tem nenhum medo disso, não. Porque se tem alguém que é mais justo que ele, que com justiça, é Deus. Não existe ninguém mais justo do que Deus na justiça. Então a gente precisa se preocupar com isso, de fazer parte, de ser parte, e ter o entendimento que não tem como ser um seguidor de Cristo se não amar a igreja de Cristo, que Ele morreu por ela. Quando a gente fala a igreja de Cristo, todo mundo coloca: é a igreja universal, aqui vai.
A igreja universal que vai morar no céu não vai existir sem a igreja local. Não existe algo nas nuvens, gente. A igreja que vai morar no céu, ela não está nas nuvens ainda. Ela é aqui, ó. Um pedacinho dela está aqui hoje. Então não tem como você dizer, não, eu faço parte da igreja universal, mas eu não faço parte da igreja local. Não tem como você ser uma coisa sem ser a outra. Não dá. A igreja local, ela é o início da igreja universal. Então, assim, a gente precisa entender que a igreja, ela é realmente um lugar, ela é um povo, é o povo de Deus em Cristo. E quando uma pessoa se torna cristã, ela não se filia apenas a uma causa, ela não se envolve apenas com uma causa, mas ela se envolve com pessoas, com o propósito de estar, de participar, de ser, de pertencer àquele lugar, de crescer em maturidade espiritual, de crescer no entendimento, de misturar as histórias. É assim que funciona a igreja, ou pelo menos que deveria funcionar. É assim que deveria ser. Só que essa mistura, essa vivência, essa existência da igreja precisa ser viva e vibrante. Por que nós estamos falando isso? Porque é muito fácil nós irmos nos acomodando e acreditar que eu já fiz a minha parte, já tem tantos anos que eu sou de Deus, estou na igreja, já fiz minha parte, já servi bastante, agora só quero esperar a minha hora de ir para o céu. Não é assim. Tem gente que pensa assim. Não tem INSS no céu para aposentar ninguém. Não tem afastamento por invalidez, porque no céu não tem inválido. Não tem licença, porque eu preciso priorizar outras coisas agora. O que nós vemos muito nos dias de hoje são pessoas mudando o sentido da igreja, transformando a igreja simplesmente num local de consumir. Consome tudo, consome oração, consome pedidos, consome tudo. Canta aí para mim, ora por mim, prega para mim. E a igreja não é isso. A igreja é um hospital para as pessoas chegarem e serem recebidas, tratadas, curadas, saradas e crescerem. Poucas pessoas num hospital ficam muitos anos em coma. Né? Poucas pessoas. Você não vai encontrar gente com muito tempo em coma no hospital. Tem algumas histórias, algumas exceções, que fulano ficou 20 anos, 15 anos, 13 anos. Mas raramente as pessoas vão para o hospital para serem curadas e voltarem a viver aquilo que elas têm que viver. A igreja, você pode chegar machucado, você tem até um tempo, eu acredito. Mas toda a recuperação, todo o período de recuperação depende muito mais da disciplina e da vontade do paciente do que qualquer outra coisa. Se você for no fisioterapeuta, ele te der alguns exercícios para você voltar a andar melhor, para você voltar a não ter dor em algum lugar, e você não fizer, o tempo pode te ajudar e você vai com o tempo sentir menos dores. Mas se você fizer a fisioterapia do jeito que for dito para ser feito, mais rápido você vai voltar. A igreja é a mesma coisa. A igreja é uma questão de disciplina. A caminhada cristã é uma questão de andarmos naquilo que temos o propósito. Nós temos que ter um interesse naquilo. Intencionalidade é algo que precisa haver na igreja quando nós dizemos
quando nós dissemos que somos igreja. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e disse, cara, é a mesma coisa de ir para a academia, se você prestar atenção, você só vai ver o resultado da igreja se você for mais vezes. A academia não é assim? Vai na academia 4 vezes por mês, para ver se você vai ficar forte. Com quanto tempo? Vai na academia todo dia. Começa a puxar uns ferros mais pesados. Daqui a pouco, você nem percebe, as pessoas vão dizer, cara, como você mudou. A igreja é a mesma coisa. Só que as pessoas, elas tendem a achar que está forte e ir embora da academia. Você vai embora, quando você achou que você está forte, você vai embora da academia, você já não vai ficar mais forte, você vai estragar, você vai perder. E sabe o que acontece? Quando a pessoa segue muito tempo na academia e depois ela para, o que acontece com os músculos? O Arnold Schwarzenegger que diga, até o próprio, não ia falar do Stallone, mas o Stallone tá mais secão ainda do que eu. Mas é fato. É fato. Aí você vê uma pessoa que foi muito forte e você vê ela fraca, você diz, cara, esse cara deve ter feito muito exercício. É você encontrar alguém na pior da situação como ser humano, falando da Bíblia. Lá na rua, em situação de rua, falando da Bíblia, falando do Evangelho, falando que já foi, você fala assim, cara, esse cara já foi da igreja. Porque ficou marca nele. E às vezes a gente fica acreditando que o pouco de igreja vai nos tornar mais fortes. Eu não digo que não te ajuda, lógico que te ajuda. Eu acredito que esse tempo aqui, essa 1h40 e 1h45 que a gente fica aqui, ela ajuda muito cada um de nós naquilo que a gente veio com o propósito de fazer. Entregamos a nossa adoração, tiramos a manhã para estar com Deus, falamos com Ele, ouvimos a voz dEle, mas não é só isso, não se resume a isso. Igreja não é só isso. A igreja tem todo um sentido relacional, tanto com Deus, quanto com a família de Deus. Esse é o sentido maior da igreja. Né? E a gente precisa entender isso. Olha o que o autor de Hebreus diz, no capítulo 10, versículo 23, diz assim, apeguemo-nos inabalavelmente à esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel, e vamos considerar como podemos estimular uns aos outros para o amor e as boas ações. Não desistamos de nos encontrarmos, como alguns costumam fazer, mas encorajemo-nos uns aos outros, e ainda mais à medida que o dia se aproxima. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, nenhum sacrifício pelos pecados será deixado, mas apenas uma terrível expectativa de julgamento e de um fogo violento que consumirá os inimigos de Deus. A Bíblia, ela é muito clara naquilo que eu preciso viver, naquilo que eu preciso fazer. E olha que interessante, ele diz, o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia que não vai dar mais tempo, o dia que vai ser o dia que a igreja universal vai ser levada para o céu. É o dia do arrebatamento, o dia da volta de Jesus Cristo, onde não vai dar tempo mais da gente organizar as coisas. Tem muita gente parando para organizar coisas que não são necessárias para serem organizadas agora. Precisamos organizar a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, e a igreja tem que estar incluída. Quando eu me comprometo com a família de Deus, quando eu me comprometo com o Evangelho de Cristo, quando eu me comprometo com a palavra, quando eu me comprometo em ser testemunha de Jesus Cristo aqui na terra, eu automaticamente me comprometo com a igreja de Cristo, na qual Ele morreu por ela. Eu preciso me comprometer com isso. E eu preciso, mas antes de tudo, para eu me comprometer, eu preciso entender o que a igreja é. A gente está justamente falando sobre isso nesse mês. E eu queria fazer algumas observações para que a gente entenda. Alguém escreveu que a igreja
ela precisa de responsabilidade e de instrução para poder exercer o papel que ela tem como apregoadora da palavra, como quem leva a verdade, como uma resposta de salvação para as pessoas. E que essa igreja, ela precisa entender o propósito e ter uma missão clara, porque ela é muito cara. A igreja de Cristo custou muito caro. Então não dá para ser de qualquer jeito, não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para fazer uma apresentação visual do Evangelho, por exemplo, sem perdoarmos as pessoas, sem amarmos as pessoas. E sabe o que é mais incrível? Essas pessoas, tem dias que elas fazem de tudo para você não amá-las. Mas é aí que tem que funcionar a decisão de amar. Porque nós recebemos um amor que nós não merecíamos. E amor não se dá a quem se merece. Amor se dá a quem precisa. Então, juntos, como igreja, nós podemos expor o Evangelho de Cristo de uma maneira que simplesmente nós não conseguimos sozinhos. Quando alguém te machuca, quando alguém fala mal de você, quando alguém calunia você, quando alguém levanta falso testemunho contra você, você não vê a hora de conversar com alguém para você passar aquilo. Se você ficar sozinho, você vai sucumbir, você vai implodir. Essa é a hora que começa a funcionar a igreja. Amigos lá de fora que não professam a mesma fé não vão entender coisas que só a igreja consegue entender com você. Mas nós temos que ter um entendimento do seguinte: toda a sociedade ainda precisa de Deus. Então o papel da igreja abrange toda a sociedade. Toda a sociedade precisa de Cristo, toda a sociedade ainda precisa do dom do Espírito Santo, toda a sociedade precisa da Bíblia, toda a sociedade ainda precisa ser coberta pelo sangue de Cristo, e toda a sociedade ainda precisa ser perdoada por seus pecados. E é tudo isso que nós alcançamos ao chegar, ao conhecer a igreja, ao entrar nesse contexto de igreja. Conhecemos Deus, conhecemos a Cristo, recebemos o dom do Espírito Santo, conhecemos a Bíblia e podemos estudá-la e desfrutar da palavra, do precioso tesouro que é a palavra do Senhor. Toda a sociedade é doente e precisa ser agregada à família de Deus. Toda a sociedade precisa crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha só, o céu tem uma expectativa com a igreja aqui na terra. O céu tem uma expectativa da igreja para a sociedade em todas as eras, e isso não mudou. Quando Deus pensou a igreja, quando Deus pensou o ajuntamento de filhos, Ele sabia que a igreja tinha um propósito maior. Deus podia vir fazer sozinho. Todo mundo sabe o que é Deus, todo mundo sabe o que é pecado, todo mundo sabe. Não! Mas Ele quis colocar dentro de nós algo tão precioso, a ponto de nós entendermos essa preciosidade e querer compartilhar com outras pessoas. E sabe de uma coisa? Nós não precisamos de grandes multidões para fazer igreja, para ser igreja, para ter uma igreja. Não precisamos de enormes recursos financeiros para seguir a Jesus com eficácia, com entendimento. Precisamos apenas de algumas pessoas que desejam glorificar a Deus e ter comunhão com os outros em nome de Jesus. E ao servir o seu papel a qualquer geração, desde o início até a tomada para o céu e ser tomada para o céu e apresentada ao Pai, tudo que a igreja foi solicitado para ela fazer se resume em 3 coisas: evangelismo, que é para pregar Cristo; edificação, que é praticar Cristo; e benevolência, assistência social,
que é para personificar Cristo. Se a gente conseguir fazer essas 3 coisas como igreja, a gente está muito bem. A igreja é uma família, um lugar para servirmos juntos, um lugar para apoiarmos e encorajarmos uns aos outros, para ter um calor espiritual e permanecermos firmes juntos. Por que é um lugar para servirmos juntos? Olha o que o versículo 9 de Eclesiastes 4 diz. 2 pessoas podem realizar mais do que o dobro de uma. Eles obtêm um melhor retorno pelo seu trabalho. A primeira coisa que nós vemos aqui na Escritura é o chamado para servirmos juntos. Foi o Espírito Santo que decidiu dar os dons à igreja, decidiu os apóstolos, os profetas, os evangelistas e colocar as pessoas juntas umas às outras para que uma pudesse servir a outra, para que uma pudesse ajudar a outra, para que uma pudesse fazer algo diferente. O N. Cordeiro, no livro Fazendo Igreja em Equipe, ele diz assim: envolver-se em sua igreja usando seus dons irá acelerar seu crescimento espiritual imensamente. Deus nos projetou dessa maneira. Não vá para as arquibancadas quando entrar no reino de Deus. Vá para o campo de jogo. É aí que está a emoção, é aí que está a ação. É muito sério isso. A verdade é que Jesus nunca chamou ninguém para ir para a igreja. Jesus, ele chamou para seguir a ele. E segui-lo significa fazer o que ele fazia, que era servir as pessoas. Então, quando eu estou aqui na frente, eu estou servindo. Quando o Douglas está ali, ele está servindo. Quando a Janaína liga ali, está servindo. Quando a gente recebe você, nós estamos servindo. Quando eu sento para ouvir alguém, eu estou servindo. Quando você atende uma pessoa, você está servindo. Você está fazendo exatamente o que Jesus fez e o que ele faz. Só que na medida com que a gente se distancia, isso fica esquecido nas nossas ações. E o nosso umbigo começa a querer aparecer demais. E o nosso eu começa a querer tomar conta de todas as nossas decisões. E é tudo para mim. E é tudo para o que eu preciso. É a minha necessidade. Primeiro eu vou ver isso. Primeiro eu vou ver aquilo. Mas a palavra de Deus diz que primeiro eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. E eu tenho eu consigo... essa semana eu estava meditando nisso. Estava pensando como a gente pode fazer isso. A Bíblia, ela é muito clara para a gente dizer que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus, mas nós estamos tão acostumados a buscar tudo primeiro, depois o reino de Deus. Tem uma música que diz: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? A Bíblia diz que todas as vezes que a Bíblia mostra um cenário no céu, ela mostra anjos reverenciando Deus. Aí eu estava meditando nisso e eu fui levado a Apocalipse 3:20, quando diz que o Senhor Jesus está na porta batendo, e se nós ouvirmos a voz dele, ele vai entrar e vai cear conosco. Eu comecei a pensar nisso. Muita gente fala que é para receber Jesus no coração. Não tem nada disso. Você já recebeu aquela carta lá, era para quem já conhecia Cristo. Ali era sobre intimidade. Porque, inclusive, ninguém bate na porta de quem não conhece para entrar e comer junto. Principalmente judeu. Principalmente judeu. Aí, de repente, nós olhamos o céu, se reverenciando de uma tal forma quando vê Deus, que só sabe se prostrar e dizer santo. Nós, quando vemos qualquer coisa a respeito de Deus, nós dizemos: espera um pouquinho aí, que eu tenho que ver um negócio aqui, Deus. Espera um pouquinho aí, que eu tenho que correr atrás de outro negócio aqui. Espera um pouquinho aí. Nós pedimos para Deus esperar o tempo todo. Não com todas as palavras dessa frase, porque nós não somos macho suficiente de fazer. Desculpa, eu não estou sendo machista, tá? Eu só estou falando o seguinte: nós não temos a coragem suficiente para olhar para Deus e dizer: espera um pouco aí que eu vou ver minhas coisas.
Mas nós fazemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Em alguns momentos, enquanto estamos vendo nossas coisas e não conseguimos resolver, ainda ficamos bravos com ele, porque o senhor não me ajudou a resolver. Fica me olhando e não me ajuda. Nós somos muito ruins em reverenciar, somos muito ruins. Mas sabe por quê? Porque talvez nós não conheçamos Deus do jeito que precisamos conhecer. E onde que nós vamos conhecer Deus desse jeito? Cara, é estando junto, é estando sendo igreja, é caminhando, é uma milha a mais, é uma caminhada diária, é um esforço diário, não é um esforço de um dia, não é um esforço de alguns dias, não é um tempo de uma semana que vai estar tudo resolvido, não. A Bíblia diz que o Senhor, Ele revela os seus segredos para aqueles que são íntimos. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Deus melhor, preciso ter intimidade com Ele. A Bíblia é um lugar, a igreja, a Bíblia diz que é um lugar para eu servir juntos, para nós servirmos juntos. E Ele nos chama para servi-lo, para servir uns aos outros. A igreja também é um lugar de apoio e encorajamento. Olha o que o versículo 10 de Eclesiastes diz: se uma pessoa cair, a outra pode estender a mão e ajudar, mas as pessoas que estão sozinhas quando caem estão com sérios problemas. Nós somos chamados para apoiar e encorajar uns aos outros. Compartilhem os problemas e dificuldades uns dos outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6:2 diz isso. E a única maneira de nós apoiarmos e encorajarmos uns aos outros é quando somos abertos e honestos sobre os nossos problemas, sobre as nossas lutas. E quando nós entendemos que nós não temos diante de nós um tribunal. Porque como pessoas falhas, pecadoras que somos muito fáceis de levantar tribunais de julgamento com outras pessoas. Mas a igreja não é o lugar de fazer isso. A igreja é o lugar onde você vai até alguém e diz: eu estou tendo um problema nisso, estou tendo um problema nessa área, estou tendo dificuldade nisso, eu errei aqui, eu pequei aqui, eu estou assim, eu estou assado. E essa pessoa vai conseguir te ajudar. Porque a igreja, ela faz isso. A igreja apoia, a igreja... Toda vez que eu disser igreja, não pensem num templo, não pensem num culto, pensem num ajuntamento de pessoas que se importam umas com as outras, que querem estar umas com as outras, que se sentem bem em estar juntas, que se preocupam umas com as outras, que quando um sofre, o outro sofre. Essa é a igreja que eu estou falando. Que respeita os limites, mas que busca socorrer na hora certa, que busca estar pronto para ser... não é todo dia que você vai estar 100% do seu humor, não é todo dia que você vai estar 100% da sua energia, tem dia que as lutas diárias te consomem, mas tem dias que você precisa estar disponível para alguém. Não dá para só você ser o cara do problema, não dá só para você ser o cara que necessita das coisas. Você também tem que servir, você não pode ser só consumidor de tudo. A igreja, o lugar para pertencer é esse. A igreja também é um lugar de calor espiritual. O versículo 11 de Eclesiastes 4 diz: numa noite fria, dois debaixo do mesmo cobertor podem ganhar calor um do outro, mas como alguém pode se aquecer sozinho? Nós somos chamados a manter um ao outro aquecido. Eu quero trazer agora um entendimento para você. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos ao Senhor. A preocupação com as pessoas, com Deus e com as pessoas, essa preocupação se esfriaria. E esse esfriamento, eu quero fazer uma analogia aqui do que Eclesiastes está dizendo, de um aquecer o outro, trazer esse calor de volta. É muito importante, é muito fácil. A pandemia trouxe um esfriamento muito grande. O distanciamento social trouxe uma justificativa para aquele que já não estava muito querendo caminhar mais. Porque fazer algo que você quer fazer, mas não é tão legal, quando todo mundo não está fazendo,
é mais difícil, você se prende ainda e às vezes você se esforça e faz. Mas quando está todo mundo fazendo aquilo que você gostaria de fazer, que é não estar, não participar, e você tem uma justificativa, nossa, você fica em paz com aquilo. E é o que muitas pessoas estão fazendo hoje. Estão em paz em não estar em comunhão com igreja nenhuma. Só que elas se declaram cristãs que não tem uma igreja, que não segue a igreja. Como que é isso? Como que você pode ser parte da família de Deus e não estar na casa de Deus? Você sabe que na medida com que as coisas ficam mais fáceis, a caminhada cristã fica mais complicada e mais difícil, porque o grande adversário na caminhada cristã somos nós. É a natureza pecaminosa que tem dentro de nós. E quanto mais acomodados estivermos, mais paralisados estaremos. Eu estava lendo um livro sobre cartas às igrejas do Francis Chan. Eu acho que é nesse livro que ele diz que ele visitou algumas igrejas na China onde o evangelho é perseguido. E houve um tempo em que pôde abrir igreja na China. Então, o pessoal está vindo de um tempo de evangelho perseguido e todo mundo praticando e cultuando, escondido, correndo para não ser preso, para não ser torturado, e aquilo motivava aquelas pessoas. Aí houve um tempo que podia abrir igreja, colocar placa. Nesse tempo, onde tudo era mais fácil, foi o tempo de maior esfriamento do cristianismo na China, porque estava muito mais fácil. O cristianismo passou a ser impedido novamente, passou a ser perseguido novamente. As igrejas da China começaram a crescer novamente, porque eles tinham saudade do tempo que era difícil. Talvez, se você conversar com alguém que foi crente na década de 80, na década de 70, que você ouve esse alguém dizer que andava 17 quilômetros a pé para ir para a igreja no culto, que andava 20 quilômetros de carroça, com as crianças neném dentro da carroça para ir no culto, porque eles sabiam que eles iam encontrar a voz de Deus naquele lugar. Sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas nem leitura tinham, não conseguiam seguir a Cristo em casa, elas precisavam correr para a igreja, porque elas sabiam que lá ela tinha uma comunhão, tinha pessoas que acolhiam elas, e isso aconteceu nos anos 70, 80. Agora nós temos todas as condições e estamos esfriando. Conta uma história de um pastor que foi visitar um crente da igreja dele que não ia na igreja fazia um tempão. Mas essa história aconteceu lá nos Estados Unidos, então estava bem frio, né? Ele chegou na casa do irmão, o irmão estava perto da lareira. O pastor chegou, cumprimentou ele, sentou do lado dele, ele falou assim, ele pensou, vai chamar atenção, né? Faz um tempão que não vai na igreja, 6 semanas já sem ir na igreja. Aí disse que o pastor não falou nada. Disse que chegou bem perto do fogo assim, tinha umas brasas vivas, né? Ele pegou com aquele pegador de brasa, tirou uma brasa, colocou do lado e falou assim para ele, olha a brasa, fica olhando para a brasa. E aos poucos aquela brasa foi apagando, daqui a pouco virou um carvão só e esfriou. O pastor não falou nada, você entendeu? Ele falou assim, entendi, pastor. Domingo eu vou voltar lá na igreja. Quando a gente sai do fogo verdadeiro, o fogo que te alimenta não é o fogo que você produz. É um fogo que está acontecendo porque existe uma unidade. Então é desse fogo que nós precisamos para nos mantermos aquecidos espiritualmente. E se nós sairmos do Brasil, vamos nos tornar carvão frios. E carvão frio não serve para nada não, a não ser manchar as coisas. Carvão só é bom, aceso e vibrante na brasa. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento que a igreja é o lugar para nós nos aquecermos. A igreja é um lugar de estarmos fortes, juntos.
nós somos mais fortes quando estamos juntos. Versículo 12, uma pessoa sozinha pode ser atacada e derrotada, mas duas podem ficar de costas uma para a outra e conquistar. 3 são ainda melhores, pois um cabo trançado não se quebra facilmente. Eu não sei quantos de vocês já assistiram o Discovery, quando eu gosto de assistir aqueles animais, aquela savana, aqueles negócios. E é muito interessante a caçada do leão, por exemplo. O leão ele fica esperando os gnus passarem, mas ele avista de longe a manada e ele começa a procurar quem está defeituoso. Você acha que ele vai no que está peitando primeiro lá? Ele começa naquele que está defeituoso ou aquele que é pequenininho ainda, o filhotinho. Então ele pega. Aí o que acontece? A manada, ele espanta a manada corre, o que está com dor na perna fica mais devagar para trás. Se você saiu de perto do grupo, você se torna presa fácil. Fatalmente os leões pegam e acabam, ou com aquele que está pequenininho ainda novo, ou com aquele que está manquitola. E já era, não tem uma segunda chance. Mas eu também vi leões atacando o búfalo já estava se entregando. Chega outro búfalo, mas no jeito que chega, mas chega patrolando, meio jogando os leões para cima. 2 é mais forte do que 1, gente. Amém. A gente tem tantas ilustrações, tantas maneiras de ver que é necessário. É por isso que Deus desenhou esse formato. Não foi o homem que inventou, vamos andar junto, vamos ficar junto, vamos cantar junto, vamos orar junto. Não, foi Deus que separou um povo. Ele mesmo diz, eu vou separar um povo. Então a gente precisa entender isso, que a igreja ela é um lugar para eu pertencer, ela é uma família que eu preciso desejar estar. E quando eu tenho esse senso de pertencimento, quando eu tenho essa vontade de estar lá, quando eu estou impedido de estar, isso me chateia, isso é bom, porque isso me conecta e me faz ir adiante, me faz ir além. Não fico preso a situações, porque quando eu não pertenço, qualquer coisa me leva embora. O irmão ali falou comigo de um jeito, tá meio devagar, não sei o quê, não vai ter banda nunca aqui. Esse negócio não vai andar nunca, e não sei o que, então eu posso ir para outro lugar, mas se eu falar que eu faço parte disso aqui, eu já sei como é. Não precisa falar para mim que não tem a banda, eu estou aqui porque eu quero estar aqui, eu não estou aqui por causa da banda, eu não estou aqui por causa disso, eu não estou aqui por causa daquilo, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. O mais importante do estar, não é estar, é querer estar. O mais importante do ficar não é o ficar, é querer ficar, é decidir ficar. É isso que muda a história de qualquer igreja. É isso que muda a história de qualquer decisão para uma família pertencer a algum lugar. Quando nós entendemos isso, nós podemos avançar. E uma das coisas que a gente precisa entender, que nós estamos em guerra espiritual, isso é fato. Isso não é uma conversa. Existe uma guerra espiritual muito grande, onde Satanás quer nos destruir. Satanás é inimigo de Deus e inimigo da família de Deus. Isso você tem como certo. Então, a Deus ele não consegue alcançar. A Deus ele não consegue tocar. Em Deus ele não consegue, no máximo ele consegue chegar e com muita reverência. E ele só fala quando Deus fala. Todas as vezes que ele falou alguma coisa na Bíblia, na presença de Deus, Deus falou, o que você quer? Onde você estava? O que você foi? O que você viu? Todas as vezes Deus permitiu ele. Porque senão ele nem chegar, ele chega perto. Então, aí já que ele não consegue atingir Deus, que ele tentou, não conseguiu, e ele tenta atingir você. Que hora que ele tenta atingir você? Na hora que você está mais fraco. Na hora que você está mais confuso, na hora que você não está entendendo quem você é, na hora que você esquece que você é família de Deus, na hora que você esquece de estar em comunhão, na hora que você deixa de lado algumas prioridades necessárias e vitais para você continuar vivo espiritualmente, é nessas horas que ele quer.
Satanás, é como eu disse, ele não vai no dia que você estiver mais forte, no dia que você está mais prontão lá da academia, que você já derrubou tudo, porque você está só esperando o Golias chegar. Não, não é nesse dia que ele vai vir. Ele é inteligente. Ele vai chegar num dia que você estiver mais fraco. Olha o que 1 Pedro 5,8 diz. Tome cuidado. Cuidado com os ataques do diabo, seu grande inimigo. Ele ronda como um leão que ruge, procurando alguma vítima para devorar. Fique firme contra ele e seja forte em sua fé. Lembre-se de que seus irmãos e irmãs cristãos em todo o mundo estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento que você. Essa é uma grande verdade. Ele vai chegar no dia que você estiver com mais dificuldade, com mais dúvida, com mais dor, e vai lançar mais uma dúvida para você. Então agora eu quero que você entenda uma coisa, e nós já vamos encerrar. Quando você pertence a uma família espiritual, você influencia outros por meio da sua história de transformação. Você apropria-se da sua realidade espiritual em Cristo Jesus. Você experimenta os cuidados diários de Deus, independente das circunstâncias. Sabe o que é isso? Todos os dias você entende que Deus está cuidando de alguma coisa. Você consegue enxergar isso. Você serve como estilo de vida, repartindo suas habilidades, seus dons, suas experiências. Você serve a Ele com tudo que você é e com tudo que você tem. Você contribui para a unidade e saúde do corpo de Cristo. Você resolve definitivamente o problema da orfandade espiritual quando você faz parte de uma família espiritual. Você aprofunda suas raízes trilhando o caminho da maturidade espiritual. Você experimenta novos níveis de manifestação do Espírito Santo. E você tem uma vida completamente centralizada em Cristo. O que eu quero dizer para você, encerrando essa ministração de hoje, que nós somos uma família e você tem um lugar para pertencer. Deus nos chamou para servirmos juntos, para apoiarmos, encorajarmos uns aos outros, para nos mantermos aquecidos, para permanecermos fortes juntos. A gente só precisa decidir ficar juntos. A minha oração nessa manhã é que o seu coração transborde quando você pensar em caminhar com Cristo num lugar onde você se sente pertencente, sente parte disso. Onde você sabe que você é bem-vindo, onde você sabe que você pode colocar para fora aquilo que te maltrata, onde não existem julgamentos, mas também que você tenha o entendimento de que as famílias têm as suas dificuldades também entre elas, porque as personalidades são diferentes, mas que você tenha um objetivo maior. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre a família de porco-espinho. Já ouviram falar da família de porco-espinho? Eles têm um problema muito grande. Quando vem o frio, eles precisam se ajuntar. E aí é hora de começar o problema. Porque cada um deles tem o seu espinho para espetar o outro. Começam a se juntar, eles se espalham. Começam a se juntar, eles se espalham, porque machuca, né? Mas o frio vai apertando, o frio vai apertando. E daqui a pouco, o pai daquela família decide que mesmo um machucando o outro, é necessário eles se juntarem, porque eles precisam do aquecimento, do calor de um do outro, para continuarem vivos. Talvez como uma família de pouco espinho. Cada um de nós temos os nossos espinhos que incomodam o nosso irmão, que incomodam o outro membro da família. Mas que nós tenhamos esse entendimento de que uma pontada aqui ou uma pontada ali não vai fazer tanto problema diante do resultado
de ficarmos juntos. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Mais forte é o que nos faz estar juntos do que o que nos faz estar longe. Será que você pode ficar em pé? Quero orar com você. Senhor Deus, eu quero te adorar nessa manhã. Quero pedir, Senhor, a tua graça, a teu favor, mais e mais sobre nós. Para que o Senhor olhe para nós, peço que o Senhor olhe para nós nesse momento como igreja do Senhor e que tenhamos um propósito, Senhor, uma convicção firmada, Senhor, na tua palavra como igreja. E que nada, Senhor, venha nos desanimar, primeiro a te seguir, depois a te servir como igreja do Senhor aqui na terra, enquanto vivemos aqui. Que o teu poder, Senhor, se aperfeiçoe em nós, nos momentos difíceis das nossas fraquezas. Que a tua graça, o teu favor nos alcance todos os dias. E principalmente, Senhor, que o entendimento do teu Espírito Santo, a clareza do teu Espírito Santo, que nos faz decidir, Senhor, pertencer a um lugar, pertencer a um grupo de pessoas, pertencer a uma família, Senhor, que isso, Senhor, esteja vivo no nosso coração todos os dias. Que ainda, Senhor, que venhamos ter problemas, que possamos, Senhor, nos sentir incomodados com algumas coisas, que possamos perceber no nosso irmão, ou que o nosso irmão possa perceber em nós. Que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, nos acompanhe também, a ponto, Senhor, de tornar isso, Senhor, relevante diante da tua presença, diante do fato, Senhor, do resultado, Senhor, engrandecedor de caminharmos juntos, de servirmos juntos, de sermos igreja, de pertencermos a uma família, Senhor, aqui na terra. Que possamos, Senhor, fazer parte da Igreja Universal, Senhor, fazendo parte dessa igreja local que tem nascido nesse lugar, Senhor, nos domingos de manhã, que nós possamos avançar, Senhor, com esse propósito, que possamos crescer, Senhor, com o nosso coração nisso, que possamos olhar adiante e enxergar um horizonte, Senhor, com almas sendo salvas, com vida, Senhor, se achegando aos teus pés, Senhor, meu Deus, que nosso propósito aqui não seja simplesmente nos reunirmos, mas reunirmos, Senhor, para edificar o teu reino. Senhor, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu povo aqui como igreja. Desperta, Senhor, os nossos corações para essa unidade tão necessária e vital, Senhor, que nós temos. Precisamos dessa unidade, precisamos dessa comunhão, precisamos da parceria, precisamos de ser família, precisamos, Senhor, do amor que nos une, precisamos do teu poder, Senhor, precisamos da tua presença em nós todos os dias. Obrigado, Senhor, por esse mês onde nós, Senhor, passamos por assuntos tão relevantes sobre a tua igreja, sobre o propósito da tua igreja, sobre a natureza da tua igreja. Senhor, nós queremos ser parte dessa igreja que o Senhor vai vir buscar. Nos ajuda, nos condiciona a estar prontos. Senhor, nos alerta com o teu Espírito Santo, nos ajuda, nos direciona, nos exorta, Senhor, todos os dias. No nome de Jesus nós oramos. Senhor, declarando, Senhor, um tempo de entendimento, declarando, Senhor, uma clareza para os nossos corações, Senhor, quanto a ser igreja, o quanto a pertencer a uma família. Que isso, Senhor, se torne cada dia mais real em nós. Que saia, Senhor, das palavras, que saia, Senhor, simplesmente do nosso entendimento, mas que possamos, Senhor, declarar isso com ações, com vivência, com existência, sendo dessa forma. No nome de Jesus, Pai, nos abençoa. Amém e amém. Vamos cantar mais uma? Qual?